Graça e paz a todos. Se a gente analisar as Escrituras, nós vamos perceber que ela é um livro atemporal, né? Lá está escrito tanto o passado quanto o futuro, de Gênesis a Apocalipse. E o presente momento que a gente vive, ele é o Apocalipse que foi escrito lá atrás. Foi escrito como sendo o futuro, né? E hoje, o nosso presente é o futuro do que foi escrito. Então, se a gente analisar os sinais, se a gente analisar os fenômenos naturais que vêm acontecendo, os desastres naturais, terremoto, inundação, mudança de clima, tudo que vem acontecendo durante esses últimos tempos, a gente percebe que estamos chegando no tempo do fim. E o que é o tempo do fim? É o tempo em que Cristo vem nos buscar. Então, o tempo do fim, teoricamente, deveria ser um tempo de alegria, deveria ser um tempo desejado por nós, né? Um tempo de fé. Mas o que a gente vê são pessoas se acovardando, com ansiedade por causa do tempo do fim. Mas isso não deveria acontecer. Então, se a gente tiver medo desse tempo, se nós tivermos ansiedade por causa do que está por vir, é porque nós não estamos em Cristo. Nós estamos no mundo. Essa é uma verdade. Talvez nós estejamos apegados demais a esse mundo de ilusões, a ponto de termos medo, receio do que está por vir, que nada mais é do que a consumação da era. Nada mais é do que o Criador vindo nos resgatar, como está escrito lá. Então, quando realmente você percebe que esse mundo é uma ilusão, que esse mundo não passa de uma mentira muito bem montada, não faz sentido nós temermos esse dia. Não faz sentido viver uma vida longe de Cristo. Não faz sentido não confessar Ele como sendo o nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é a verdade. A palavra é a verdade. Então, por isso que está escrito que não foi dado espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. E por que não foi dado espírito de covardia? Porque você foi feito à imagem e semelhança dele, com as características dele. Então, se você foi feito à imagem e semelhança dele, e ele não tem medo, você também não deveria ter medo. Por que ele não tem medo? Se fez carne, habitou entre nós, fez o sacrifício, passou pelo que passou, por amor de nós. Você acha que ele tem medo? Não tem. Então é por isso que nós temos que assumir a personalidade dele. A personalidade de quem enfrentou esse mundo frente a frente. Por isso que ele falou, eu venci o mundo. E se nós estivermos nele, nós também vencemos esse mundo. Se nós estivermos nele, nós desapegamos do que esse mundo oferece. Nós libertamos a nossa mente, a nossa consciência desse padrão da Matrix, da ilusão, a holografia magnética. Então você precisa entender isso. Não foi dado espírito de covardia. Este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, resume a essência da capacitação que Deus oferece aos seus seguidores, sendo a principal razão pela qual não devemos ser covardes. Deus não deseja que vivamos com medo paralisante, timidez ou covardia, que nos impeça de cumprir a nossa missão ou de professar a nossa fé, especialmente diante de dificuldades ou perseguições. Em vez da fraqueza do medo, Deus nos dá o poder do Espírito Santo. Este poder não é para a força física, mas para a resistência espiritual, para viver uma vida de fé e para realizar a obra de Deus. O amor incondicional é a força motivadora que expulsa o medo. Onde há amor de Deus e pelas pessoas, a covardia não tem lugar, como também afirma 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. E de moderação, equilíbrio, significa ter a mente sã, disciplinada e controlada. É a capacidade de julgar e agir de forma equilibrada, em vez de ser dominado pelo pânico ou pela ansiedade. A razão pela qual não foi dado espírito de covardia é que ele foi substituído por um conjunto de forças divinas, o poder para agir, o amor para motivar e a moderação para pensar com clareza. Então é isso. E o medo, por que o medo é algo tão imposto a nós? Por que nós sempre estamos sendo guiados para o medo? Porque o medo é uma frequência que não vem dos céus. É uma frequência que não vem do Criador. E ela paralisa você, em todos os sentidos. Então você não pode ter medo de notícias de fim de mundo. Você não pode ter medo de diagnóstico médico. Você não pode ser abalado por situação financeira. Nada disso pode tirar você da frequência dos céus. Nada disso pode tirar você do alvo que é Cristo. Por isso que eu sempre falo, profetiza. Eu não. Está escrito, profetiza.
Por quê? Porque ele é a palavra, ele é o verbo. Foi ele quem criou tudo. E o verbo está em você. O reino de Deus está dentro de vós. Está escrito lá. Por isso você precisa profetizar. Porque nós somos chamados de geração incrédula. Então o tempo que a gente vive é um tempo em que aqueles personagens bíblicos que escreveram, os profetas, eles queriam ter vivido esse tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que o Pai vem nos buscar. E nós, que deveríamos ter alegria, deveríamos realmente desejar isso, né? Ficar felizes com esse tempo em que nós estamos vivendo, nós nos acovardamos. E a covardia, ela te coloca na prisão. E onde há prisão, não há o Criador. O Criador não está ali. Por quê? Está escrito lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se o Espírito do Senhor está em você, você precisa ter liberdade. Liberdade em quê? Liberdade mental. Você precisa ser feliz agora, não é, como eu posso dizer, você não tem que alcançar a felicidade, você tem que ser a felicidade. Tá entendendo? Porque o mundo, ele impõe padrões de algo que é inalcançável. E você fica em busca daquilo e nunca vai alcançar aquela felicidade. Então você tem que ser e não ter para ser feliz. Você entende isso? Porque se você for feliz em qualquer situação, não importa qual seja, você está na frequência do céu. O reino de Deus está dentro de você. Foi isso que você recebeu quando você confessou Ele como sendo seu único e suficiente Salvador. Mas mesmo você tendo feito isso, se você não assumir a personalidade dele, você não está nele. Como ele mesmo diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Quando ele fala sem mim nada podeis fazer, é sem a palavra. Você não pode fazer nada sem a palavra, porque foi a palavra quem criou tudo. Então não importa o que aconteça, você tem que enfrentar profetizando. Porque o nosso coração é duro, e se você quiser quebrar seu coração, você precisa usar a palavra. E se você profetizar do Espírito, você vai quebrar seu coração de pedra. Ou seja, esse é um momento em que nós temos que erguer a cabeça, como verdadeiros guerreiros. Por isso que ele nos dá a armadura, em Efésios 6. Porque nós somos guerreiros, então nós temos que andar de cabeça erguida. E outra, não tenha ansiedade, não anseie pelo dia do Senhor. Então nós temos que viver o dia como se fosse o último, mas num sentido de realmente ser feliz, sabe? Acreditando, crendo, indo para frente, nunca olhando para trás. Então se aconteceu algo que te magoou, ou que te deixou triste, levanta a cabeça, vai para frente, olha para frente sempre. Se você analisar as Escrituras, você vai ver que o Criador, ele não fica preocupado com o que já passou. Ele sempre cria um caminho novo e manda você seguir esse caminho. Então é isso. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa as notícias que têm surgido sobre o que vai acontecer, rumores do que vai acontecer, seja desastre natural, seja de guerra entre países, seja de crise financeira, seja de qualquer coisa. Nada disso pode te afetar. O ideal é que você ficasse afastado dos meios pelos quais eles veiculam as notícias. Só que isso hoje em dia é praticamente impossível. Então você tem que mudar sua mente para aquilo não te afetar de forma alguma. Então nós temos que ter, como está escrito, a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não teme a nada. Então é isso. Essa é a mensagem. Erga a cabeça e se veja como um guerreiro. E entenda que você é filho daquele que criou todas as coisas. Você é filho do Rei do Universo, do Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Então esse foi o vídeo. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.